Fatos da vida a melhor estratégia é você ter uma estratégia e seguir a sua estratégia. Seja fiel ao seu operacional. De preferência que ele seja vencedor. Já falei isso 1 milhão de vezes, mas é sempre bom estar relembrando, né? Fala pessoal, beleza? Filipelli na área, passando para mais um super diário de trade com vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, na verdade. 30 pontos e meio a amplitude dele hoje. Acreditem se quiser, 30. Inclusive, vamos começar por ele aqui, né? Dólar. Eu até tinha uma expectativa de uma possível saída positiva hoje para o dólar aqui, né? Dado o contexto que ele se encerrou ontem, a gente pode até visualizar aqui uma perna de impulso, né? Correção nas médias. Não seria nada surpreendente se a gente visse uma saída positiva aqui nessa região. Obviamente não foi o que aconteceu. Pegando o contexto dos 60 minutos aqui no dólar, agora depois de pronto, né? Na verdade não é depois de pronto, né? Teve essa possibilidade também para os 60, que ele terminou o dia ontem corrigindo lá na sua média móvel de 20 períodos no 60. Então tínhamos impulso, tá em vermelho, né? Tínhamos aí impulso, correção. Hoje, caso perdesse essa mínima aqui, tínhamos um pivôzinho de baixo, que foi o que aconteceu, beleza? Só que, porém, todavia, entretanto, quando damos um dezoom no gráfico aqui, e aqui eu sempre falo para o pessoal, eu não estou preocupado, né, com o topinho anterior, o fundo anterior, eu estou preocupado com retração de FIBO. Se for do semanal, mais ainda, tá? Dado o contexto aqui, dando dezoom aqui, o dólar formou até um canalzinho de baixo. Eu não gosto muito de estar traçando muita linha no gráfico, senão parece muito de vareta, né? Mas fatos da vida depois que o dólar marcou aqui esse canalzinho, né, pelos fundos e pelos topos, toda vez que ele tentou violar essa linha de tendência aqui, ele não conseguiu se manter. Ontem foi um dos dias onde tivemos aí um falso rompimento aqui dessa região, né? Então a gente pode falar que ele estava numa região de topo, em uma LT, falhou o rompimento e entrando pressão de venda aí pelos 60 minutos. Por isso, né, comentando com vocês a possibilidade maior até mesmo do pivôzinho de baixa aqui, né? Então, impulso, correção, impulso, beleza. Então, damos uma olhadinha no macro. Na abertura de hoje, ele nem cogitou abrir acima dessa região e já veio para perder a região do pivôzinho dos 60. O candle, primeiro candle do dia, ele já foi cutucar a mínima do dia anterior. Então, eu já tinha uma mensagem muito clara aqui. Eu teria que esperar aqui ele vir e perder a mínima do dia anterior. Perdendo a mínima do dia anterior, aqui eu devo aguardar o pullback. O pullback aconteceu sim, com certeza. Aqui temos duas situações também, tá? A mínima do dia anterior teve um pivôzinho milimetricamente calculado. Qual que era o risco dele? No primeiro momento era 8 pontos, depois passou aqui para 10,5 pontos. Por que cancelei essa primeira venda aqui? Dado o contexto que a gente tem um acionamento do pivô no 60, temos uma perna de impulso, correção. Se viesse para perder a mínima aqui do que no 5, beleza, eu iria efetuar uma venda. E a venda, independentemente se eu fosse executar ela ou não, o ponto de venda era aqui. Por quê? Porque logo na região do 4,9, 4,5, e talvez muita gente tenha estopado o dia tentando vender uma coisa que não aconteceu, é uma retração de 61,8 do semanal. Não efetuei essa venda porque, em vez do Candle 7 vir e acionar essa venda aqui, pelo contrário, ele vem e ainda viola a região de máximo, passando para mim até mesmo a sensação de uma armadilha de compra, né? Então, talvez o cara que não está acreditando numa queda do dólar, viu que marcou um fundo de mais alto, ele, temos um Sherlock Holmes aqui, comprou um pivôzinho, só foi tempo de comprar e estopar. Só que o risco aqui para mim já ficou muito grande, né? Não que a venda teria sido descaracterizada. Foi o que eu comentei com o pessoal da sala. Você tem um ponto de venda técnico aqui nessa região, um ponto de stop técnico nessa região, porém o risco que você vai correr aqui até esse 61,8 do semanal não vale a pena, né? Enfim, se alguém ainda continuou nessa operação e quando se aproximou da região de 61,8 não protegeu, né? Até viu o trade voltando, tocou nas suas médias, e aí se não
Sei lá, o cara desmaiou na frente da tela, foi estopado aí 16 dias depois, né? Tô brincando. Eu acredito aí que quando ele voltou e realmente violou 61.8, né, o operador tenha realizado a operação aí, saído da sua posição vendida. E aqui observamos novamente, né? Temos uma retração de 61.8, beleza, esse primeiro pivôzinho aqui ele foi acionado, tivemos o Candle 9 fechando abaixo do 61.8 e o preço foi retestar as médias. Quando ele vem para retestar as médias aqui, fica até uma pergunta bem interessante. Caberia a venda aqui, Filipelli, né, na perda do Candle 9, caso acontecesse? Na minha opinião, não. A mesma coisa que eu esperei aqui na abertura, né, eu teria que esperar formar aqui, abaixo do 61.8. Então esse pullback teria que ser milimétrico. Perdeu 61.8, vai lá, troca a polaridade nele, né? E aí eu entro no pivôzinho. Caso isso não acontecesse aqui, como não aconteceu, mas caso tivesse acontecido, eu teria que trabalhar com pivô de confirmação, tá? Então, se você tentou ficar achando venda aqui por essa região do 49, 45 hoje, ficou tomando stop e nem sabe por quê, coloca um Fibo semanal no seu gráfico aí, tá? Ou vem aqui pra sala estudar com a gente. Isso aqui é um ensino de graça, na verdade, tem aula minha de graça aí pra vocês. Tá bom? Após isso, o mercado, a gente pode falar, Felipe, já que ele falhou fundo, então é compra, né? Cara, para mim é aquele negócio, né? Não é porque ele falhou um fundo, falhou um pivôzinho, que eu vou sair comprando. Porque se eu estiver comprando, eu vou estar trabalhando contra as médias. E jamais vocês vão me pegar aqui em uma operação contra as médias. Não porque eu sou, né, o certinho, né? Não, é porque para mim é questão de princípios. Eu tô aqui há 2 anos praticamente ensinando vocês a operar pivô e regressão, dentro da maneira como eu opero. E dentro da maneira como eu opero, uma coisa ela é inegociável, eu tenho que estar operando sempre a favor das médias. Eu não quero fazer operação contra as médias. Então o fato de que talvez, né, mas eu enxerguei uma falha de fundo, peguei uma compra agressiva, como a gente vê por aí. Porra, compra agressiva não existe. Tá caçando topo ou caçando fundo. Se tu tem um padrão técnico para isso, né? Porra, um terceiro alvo, um 61.8 macro, beleza. Mas esse negócio aí de postzinho de Instagram, para mim, é coisa de quem tem que estar largando conteúdo para estar girando, né? Atraindo aí iludido. Enfim, então para mim aqui não é porque não houve a venda não aconteceu, que houve compra, para mim não houve nada. O preço, ele está literalmente preso dentro de um caixote de 30 pontos. Então, ou seja, ele veio aqui, marcou esse fundinho, não conseguiu, foi lá bater cabeça na mínima do dia anterior. O que ele perdeu, que era um suporte, passa a ser resistência. Quando ele tenta trabalhar acima da mínima do dia anterior, né? Se alguém estava esperando por uma compra, pior ainda, tentou antecipar alguma compra, pegando uma penada de impulso, correção, impulso, eu tenho certeza que está faltando uma média móvel na sua tela aí, que é 50. Eu falo e refalo isso aqui para todo mundo. Coloque aí, ó, 4 médiazinhas na sua tela, 250, 29. E tente trabalhar, trabalhe somente alinhado com elas. E depois você volta aqui para me agradecer, tá bom? Então, caso alguém tenha tentado comprar ou antecipar uma compra, eu acho que também amargurou um stop, porque o preço aqui ele veio literalmente pedir a benção aqui para a média móvel de 50, nessa região, não conseguiu evoluir. O que estava trabalhando acima da mínima do dia anterior passa a trabalhar abaixo, a gente vê que entra um candle de força aqui nessa região, jogando o preço para baixo da mínima, para baixo de todas as médias. E aqui foi um tradezinho com stop curtinho que a gente realizou. Eu até fiquei meio chateado aqui com essa operação, porque às vezes realmente eu tenho que dar o braço a torcer, né? A gente coloca uma quantidadezinha de contrato e o mercado vem e faz a gente pagar. Ou paga spread ou quebra a nossa entrada. Aqui no caso eu tinha uma venda apregoada aqui de uma quantidade de contrato, nem tão elevada, mas enfim, eu estava apregoado aqui no 53,5, o mercado veio, pegou uma entrada minha aqui no 53,5 e na outra no 53 bola. Então, eu me senti prejudicado aqui nessa operação, essa que foi a verdade, porque, né, fica marcada a última posição, né, no 53 bola. Então, fiquei posicionado aqui, o trade, ele não andou o suficiente para mim proteger a operação e como eu estava, praticamente um ponto, né, abaixo do meu preço que eu tinha estipulado a entrada, optei por zerar a operação. Né? Caso não tivesse zerado a operação, o stop que estava aqui de
3,5 pontos, a gente arredondou aí para 4 pontos, aqui ele não foi ameaçado em nenhum momento, depois do mercado ele veio no conta-gotas aí, entregou 5 pontinhos. Porra, se você tá com risco de 3 pontos, tem 5 na mão, fecha a operação, né? Claro que o objetivo-alvo dessa operação seria as projeções de FIBO também do movimento, mas, né, principalmente 61,8. Projeção de FIBO no movimento curtinho, que nem esse daqui, é foda, né? Vai cravar 161 aí, todos aí. Então, o contexto mais aqui era realmente pegar um pivôzinho, anteciparam uma entrada, antecipar não, né? Mas pegaram um pivôzinho antes do 61,8, né? Conseguimos fazer a leitura, executamos a operação, porém ela não evoluiu. E após isso a gente pode observar que o dólar ele ficou batendo cabeça aqui, né? Então, ou seja, ele nem ameaçou, até veio aqui novamente, aqui eu cheguei agora há pouco aqui na tela. Então ele veio até tentar aqui, né, se aproximar do 61,8 novamente, mas fatos da vida não conseguiu perder 61,8, ficou preso aqui na mínima do dia anterior, a média móvel de 200 cada vez mais apertando esse preço, colocando o dólar numa situação de zona de armadilha, né? Então o preço fica preso entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20, não vai para lugar nenhum. Cenas para os próximos capítulos, né? É o que a gente vai visualizar aí amanhã. Então eu particularmente só executei essa entrada aqui, um 0 a 0 dentro do dólar, beleza? Vamos para o índice. Lembrando, galera, se você está curtindo aí, poxa, dá o like, compartilha aí com 1 ou 2 amigos opera. Todo mundo conhece. Pô, opera, tu conhece alguém que opera. Então encaminha aí para nós aí o link desse vídeo que eu vou estar disponibilizando depois aí. Agora eu estou ao vivo no Instagram, mas então já dá o like também aí. Encaminha no aviãozinho para 1 ou 2 amigos a live. Todo dia a gente vai fazer esse diário de trade online também aqui ao vivo no Instagram, tá bom? Então dá essa moral, fortalece aí, que eu te fortaleço aqui, te entregando conteúdo de qualidade. Vamos lá para o índice. Índice ontem, na parte da tarde, porra, peguei uma venda dos deuses aqui, né? Uma venda muito boa, realmente. Né? Consegui pegar aí mais de 1.000 pontos em uma operação, mas esse não é o contexto. Fechamento do pregão ontem do índice, ele termina numa espécie de bandeira, né? Na verdade, se a gente... que agora já está o gráfico pronto, né? Mas eu até comentei com o pessoal que o índice ele veio brigar ontem, mesmo depois daquela pancada para baixo que ele deu, lá na região de mínima do mês anterior, né? Então ele veio aqui nessa região aqui pedir benção para ela ontem, né? Mesmo com aquela pancada não conseguiu perder, então ele marcou um fundo mais alto. Aqui a gente pode falar que tínhamos até um caixotezinho na parte da tarde aqui, onde ele rompeu o caixote. Não me surpreenderia se hoje o índice, depois de fazer um pullback na máxima do mês anterior, né, ele desse continuidade ao curto movimento de alta que tinha sido estabelecido aqui nessa região, né? Então impulso, correção, impulso, passou para cima da média móvel de 200. Enfim, nada disso aqui aconteceu. Fatos da vida foi, né? Visualizamos a possibilidade de uma continuidade de alta e também visualizamos aqui o bandeirão. O índice, como ele abriu aqui com um pequeno gapzinho de baixa hoje, ele foi lá, tentou romper essa região, não conseguiu e fechou abaixo do ajuste, abaixo dos 50% do semanal, e estávamos aqui também em região de suporte, né? Que era máxima do mês anterior e também mínima do dia anterior. Então tinha suporte pra caramba, né? E aí, agora que são elas? Felipe, tu pegou essa venda aqui no começo do dia? Não peguei essa venda por 2 motivos. Um, que eu estava dando uma aula aqui para a galera sobre condução de trade, mas mesmo que estivesse na tela aqui, eu ia optar realmente pela segurança, né? Eu não estou falando que está errado quem vendeu aqui, tá? Eu estou falando que dentro da maneira como eu opero, né, eu iria preferir realmente ver o preço perder essa região aqui, ou senão se ele viesse e fizesse o que eu sempre espero, né? Perde a região de 50% mínima do dia anterior, deixasse um pivôzinho aqui, eu operaria esse pivôzinho com stop atrás do suporte perdido, né? Porque aqui a gente tem uma região de suporte, né? Linha verde é a mínima do dia anterior, linha amarela é a máxima da semana anterior e linha vermelha aqui em cima é a retração de 50%. Então, ele perdendo aqui, me deixando um stopzinho 150, 200 pontinhos aí, eu teria entrado nesse pivô. Aqui, como ele veio de cima dessa região de suporte, eu não teria entrado nesse trade. Então, não adianta eu chegar aqui e falar que eu teria pego. Eu não teria pego, não. Aqui estaria sendo incoerente, não, nas minhas palavras. Mas não quer dizer que tá errado quem vendeu, até porque como é que eu vou falar que tá errado? Não. Enfim, dentro da maneira como eu opero, eu posso falar o que é certo e errado, tá? Mas mesmo que aprendeu alguma coisa comigo aqui, pegou essa venda, querendo ou não, a gente tinha alinhamento de médias, só tinha que ficar ligado com 61,8 do semanal na região de 110, 215, então foi uma linda venda. Só que o risco estava alto,
tem que concordar comigo, né? 300 pontinhos aí, se eu não me engano, mas o mercado só derreteu. Fatos da vida fiquei de fora da operação, né? E eu e os meus operadores aí ficamos aguardando o pullback. Pullback que não aconteceu em nenhum momento. Eu não posso, né, me dar o luxo de ir para um gráfico de 2 minutos depois de uma paulada dessa daqui e querer 2 quilos de cor contrária para vender. Não dá. Isso daí é ser inconsequente. Então, o que eu falei pro pessoal? Pessoal, no mínimo aqui a gente tem que ver como que o preço vai se comportar na região de média móvel de 9. E aqui ficou bem interessante, né? Porque, reparem comigo aqui, já na parte da manhã eu tinha uma amplitude ok do dia, então eu posso marcar a mínima, marcar a máxima e colocar o FIBO do dia. Reparem que aqui a confluência dos 50% do dia de hoje está confluindo exatamente com 61,8 do semanal, tá bom? Então, se eu até puxar aqui para a direita, vai ficar mais visual para vocês aqui. À esquerda, desculpa. Então, vem esquerda, coloco aqui. Então, esse 50% aqui é máxima e mínima de hoje. Esse 61,8 aqui é 61,8 do semanal. Percebe como a gente tem uma confluência aqui? Depois que o mercado vem dessa pancada para baixo, ele perde a sua região de suporte, que é o 61,8 do semanal. Marca aqui os 50% do dia e vem fazer um reteste aqui na média móvel de 9, violando ela. Reteste no 61,8, então poderíamos até ter uma venda aqui. Comentei com o pessoal, cara, a gente pode vender aqui, tá? Aí depende do fundo do bolso de cada um. Tá caro para você, não entra, espera a próxima. Ou podemos fazer o mais sensato. Caso a gente visse, né, o candle 18 ou até mesmo 19 perdendo aqui a região de mínima do 17, a gente aguarda ele perder e espera pivôzinhos de baixa, né, para buscar a mínima do dia. O que não aconteceu, né? A gente não viu perder a mínima do candle 17, a menos que você ficou, marcando uma venda aí 5, 10, 15, 20 minutos depois você vendeu a mínima do 17. Aí você até pegou essa venda aqui, onde ela fez um pullback, deu um sustinho, mas até que entregou uma pontuação. Eu, particularmente, fiquei de fora desse movimento. Depois, já rapidamente, cogitamos a possibilidade do caixote em amarelo, como ele está aqui, vocês estão vendo, a gente só ajustou ele na parte da tarde. Né? Marquei o caixote porque eu falei, beleza, galera, ele perdeu aqui o caixote, o que a gente tem que esperar aqui quando o candle 22, 23 rompeu? O back nessa região, que não aconteceu nem mesmo num gráfico de 2 minutos. A gente pode até virar para um gráfico de 2 minutos aqui agora para ficar mais legal de área de trade. Né? Então, ou seja, ou você pegou esse pré-rompimento aqui, eu não posso me dar esse luxo, porque aqui eu não tenho 2 candles de cor contrária, que é o que eu trabalho, dentro de um micro pivôzinho. O que é um micro pivôzinho? É uma pernada de expansão, uma pequena pernada de expansão, 2 candles de cor contrária, proporcional ao movimento de expansão, e nova pernada de expansão. Aqui eu não tive 2 candles de cor contrária. Nem mesmo sequer eu posso falar que eu tive uma pernada de expansão aqui. Claro, se você tem um pouco mais de tela, você está visualizando isso daqui. Eu também visualizei e falei pro pessoal, cara, vocês querem vender, vocês vendam, eu não vou vender. Eu vou seguir meu operacional. Se vendeu, foi feliz, não tem problema nenhum. Depois ele retestou as médias aqui, ainda falei para não subir gatilho de entrada, eu queria vender até a perca do candle 60, o que não aconteceu, o mercado voltou para dentro do caixote. Voltou para dentro do caixote, foi lá novamente retestar 61,8, não conseguiu dar continuidade no movimento. Até que a hora que eu estava abrindo a live, na parte da tarde, o mercado ele vem, coloca uma barra de ignição, até achei que o índice ele ia voltar lá para a máxima do mês anterior, não foi o que aconteceu, entrou defesa de compra, não foi uma pressão absurda na ponta de compra, não, de venda, não foi uma pressão absurda na ponta da venda, mas foi o suficiente para jogar esse preço de volta para o caixote. E aqui ele vem caindo no conta-gotas aqui. Só que, poxa, ele vem, marca um topo mais baixo. Então aqui eu consigo ler uma perna de impulso, correção, impulso. Acionou um pivôzinho. Não vou vender porque eu tô dentro do caixote. Então, um bololô de médias aqui. Ele vem, perde o caixote. Faz pullback 2 quilos de cor contrária depois de uma pernada de expansão. Concordam comigo? E aqui, para quem conhece o jeito que eu opero, sabe que isso daqui é marca registrada, né? Expansão, saiu da zona de congestão, corrigiu com 2 kg de cor contrária nas médias. Poxa, galera, isso aqui é um pivôzinho. Eu estava abrindo a live, quase que eu não consigo pegar essa venda aqui, por conta da live. Eu ia ficar muito puto se eu não conseguisse pegar essa venda. Risco da operação, 150 pontinhos aqui. O mercado, ele andou 100 pontos, aí é protocolo. É você seguir a sua estratégia. Qual que é o meu protocolo aqui?
Independentemente se eu for entrar em uma operação, o tamanho do stop, a operação, eu entrei nela, ela andou 100 pontos a meu favor, eu coloco o trade no 0 a 0. Porque eu entro em uma operação, a minha principal preocupação naquele momento é aonde eu estou apto a proteger meu capital. Né? Claro, eu tenho o stop técnico, que ele já, por si só, já é uma proteção de capital. Caso eu só entre na operação, ela volte e me stop, beleza, tá aqui, protegi meu capital, tem um stop técnico, ele foi acionado. Mas quando a operação começa a andar a favor, eu tenho que pensar, eu não posso ser aquele operador engessado, que eu vou ficar, não, ou é alvo ou é stop. Negativo. Poxa, eu tenho um risco de 150 pontos. Se bater os 150 pontos, eu não tenho para um do risco? Tenho. Então, eu não vou fazer nada, porque, querendo ou não, a gente está acertando o mercado. O mercado está negociando com você. Tem 150 pontos aqui, é um para um do seu risco. Você quer? Não, eu não quero, é pouco. É pouco porque você opera pouco contrato. Quando você está operando um pouquinho mais de contrato, um para um do risco, porra, tá maravilhoso. Essa que é a verdade. E aqui vai muito de cada operador, né? Como que vai conduzir uma operação, né? Como que vai, né? Se vai sair 2 para 1, 3 para 1. Eu não acredito em 2 para 1, 3 para 1 no mercado, eu acredito em dinheiro no bolso. Então o mercado ele foi derretendo aqui, depois que acionou o meu ponto de venda, eu vim fazendo as minhas parciais, peguei 600 pontos nessa operação, ele veio até mesmo para perder a mínima do dia atual aqui, que era o candle 14, não conseguiu se manter abaixo, eu fiz uma proteção aqui no candle 53, o candle 56 veio e me tirou da operação. E aí, finalizei o meu dia aqui dentro do índice. Teve outras oportunidades? Teve. Depois, até quando cheguei na tela, um colega nosso aqui, operador de mercado, até pegou aqui que ele percebeu uma bandeira, que de fato era uma bandeira. Quando perdeu aqui a bandeirinha, ele executou uma venda. Só que não evoluiu muito, mas, poxa, qual que era o risco da operação? 100 pontinhos. O que ela entregou aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui para não falar besteira, né? Risco da operação. 100 pontinhos. Te entregou 160. Não tá bom? Ou você ainda... Não, que eu quero ter um stop de 100 pontos e todo dia, quando eu entrar no trade com stop de 100 pontos, eu quero 1000. Não dá, galera. Todo dia não dá. Mas tem que ser profissional, que não dá para você ver a operação andar 160 a seu favor, você não fazer nada, ela ainda voltar mais 160, voltar mais 100 e stopar. Então, ou seja, vamos arredondar 150 a favor, 150 contra. O mercado já movimentou 300 pontos e ele volta mais 100 e te estopa. 400 pontos o mercado oscilou e você ficou estarrecido, né? Petrificado na frente do gráfico, não fez nada e aí amargou um stop. Né? Aqui na sala a gente não faz isso, tá bom? E esse foi mais um diário de trade entregue para vocês aí, beleza? Um forte abraço, valeu!